Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Introdução à Teoria da Computação. No vídeo anterior a gente viu assim, uma motivação, uma apresentação da disciplina de maneira mais ampla, assim, né? Mais blá blá blá, né? Já nesse vídeo aqui a gente vai começar a colocar a mão na massa, começar a ver efetivamente definições matemáticas concretas, tá? Para os tópicos, para os conceitos que a gente vai ver aqui em Teoria da Computação. Tá? Primeira definição aqui é a definição de alfabeto. Tá? O que é um alfabeto? Então, um alfabeto é um conjunto finito de símbolos. Tá? Então, esse objeto matemático, alfabeto, que a gente está definindo aqui, no fundo é um objeto matemático que a gente já conhece, tá? Que é o conjunto finito. Tá? Então, a gente vai lidar em várias circunstâncias com conjuntos, né? Aqui no curso, aqui, mas alguns conjuntos a gente vai marcar como sendo especiais. Né? E a gente vai falar, ó, esse conjunto aqui é um alfabeto. Né? E nesse caso, né, os elementos desses alfabetos, a gente vai dizer que eles são símbolos. Tá? Então, o alfabeto é um conjunto finito de símbolos. Exemplos. Né? Exemplo 1. X igual a ABCD aqui. Né? Então, né, se X é um alfabeto, né, eu vou dizer que A, B e C são símbolos de X. São símbolos do alfabeto X. Tá? Um segundo exemplo aqui. Exemplo 2. O alfabeto sigma igual a 0, 1. Né? Esse conjunto sigma, conjunto de dois elementos, né, em que os elementos são 0 e 1. Né? A gente muitas vezes vai chamar esse conjunto aqui de alfabeto, né? E esses símbolos, 0 e 1 aqui, de símbolos de sigma. Esse aqui é o alfabeto mais comum usado em teoria da computação, tá? Que é o alfabeto binário. Tá? Então, a gente vai usar vários possíveis alfabetos, né, no nosso curso aqui, mas esse aqui vai ser certamente o mais comum de todos, o alfabeto binário, né, em que os símbolos são 0 e 1. Exemplo 3. Sigma ANSI. É um exemplo aqui, tá? Um exemplo peculiar até. Esse conjunto aqui que eu estou chamando de sigma ANSI, né? Que tem os elementos 1, 2 até 9, A, B, C, D até Z minúsculo, depois A, B, C, D maiúsculo, depois alguns caracteres especiais do tipo E comercial, hashtag, porcento e assim por diante. Né? A ideia é que, né, talvez quem já conhece um pouquinho mais de programação sabe que a gente tem esses caracteres da tabela ANSI, né? Que são os caracteres que você pode utilizar para escrever um programa de computador em algumas versões mais tradicionais aí da linguagem em si. Né? Então, assim, né, você pode chamar sigma ANSI de um alfabeto e esses elementos aqui de símbolos desse alfabeto. Então, nesse caso aqui, né, os caracteres ANSI são símbolos do alfabeto sigma ANSI. Tá, definição de string. Tá? Então, é a segunda definição aqui do nosso curso. Né? Então, o que é uma string? Né? Dado um alfabeto, né, uma string é uma sequência de símbolos justapostos advindos desse alfabeto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir o alfabeto, que é um conjunto de, digamos, de unidades básicas que a gente vai usar aqui em teoria da computação, né, os símbolos básicos para construir objetos mais complicados. Né? E o primeiro objeto um pouco mais complicado que a gente vai construir aqui, o primeiro objeto matemático que a gente vai ter que lidar aqui, é o objeto string. Tá? Sim, vocês programam, né? Eu sei disso, então vocês têm uma ideia intuitiva do que é uma string, né? Que é o que é uma sequência de caracteres, né? E essa intuição ajuda, tá? Porque o conceito de string matemática aqui, né, em teoria da computação, o que, né, é parecido, né? Uma string aqui é uma sequência de símbolos, né, de um dado alfabeto. E de fato o nome string, que é usado em linguagem de programação, veio do nome string, que é usado em teoria da computação. Uma outra coisa importante observar aqui é que às vezes na língua portuguesa, né, em materiais em português, o termo string é traduzido para palavra. Às vezes as pessoas utilizam o termo palavra. Uma palavra seria uma sequência de símbolos de um certo alfabeto. Legal, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Né? Exemplo 1. AABCCACA é uma string sobre o alfabeto X, igual a ABCD. Eu deixei em negrito aqui sobre para enfatizar um pouquinho o tipo de terminologia que a gente vai usar aqui. Essa string aqui é uma string sobre X. Por quê? Porque eu consigo construir essa string usando só símbolos de X. Né? Essa string aqui, veja que aparecem os símbolos A, B e C. Repetidamente, né? Mas só aparecem esses 3 símbolos. E esses 3 símbolos estão presentes aqui nesse alfabeto X. Então,
eu consigo construir essa string usando símbolos de x, então essa aqui é uma string sobre x. Observe que eu não usei o símbolo d aqui, mas tudo bem, não é um problema. O importante é que todos os símbolos da string estejam presentes aqui no alfabeto. Se isso acontecer, eu digo que isso aqui é uma string sobre esse alfabeto aqui. Legal, exemplo 2. A string 001001101, né, é uma string sobre o alfabeto binário. Né, sobre o alfabeto 01, o alfabeto sigma aqui, né? Então, uma string binária é uma string sobre o alfabeto binário. Não é nada de muito complicado. Né? Terceiro exemplo. Um programa escrito na linguagem C é uma string sobre o alfabeto sigma ANSI, do exemplo anterior. Supondo que a gente só está usando os símbolos da tabela ANSI para escrever o nosso programa em linguagem C. Então, o programa inteiro, o que é um programa em linguagem C? É uma sequência de caracteres. Assim, o editor de texto que a gente usa para enxergar o programa, ele esconde algum desses caracteres. Por exemplo, o caractere pular-linha, ele está lá no programa, armazenado na memória do computador. Mas o editor não mostra aquele caractere para você. O que ele mostra é o próximo símbolo na linha de baixo. Se tiver algum tab ali, ele mostra como uma indentação. Então, o programa em linguagem C, ele tem um monte de símbolos que estão escondidos ali, um monte de caracteres que o editor não mostra para você, mas que fazem parte do programa. E você pode pensar em um programa em linguagem C simplesmente como uma sequência de caracteres na memória do computador. Então a gente pode pensar em um programa na linguagem C como uma string sobre esse alfabeto sigma ANSI. Então, eu dei esse exemplo aqui só para diferenciar um pouquinho do conceito de string em linguagem C, por exemplo, que quando a gente fala string dentro de um programa em linguagem C, a gente está falando de um pedacinho ali do programa. Aqui uma string é qualquer sequência de símbolos. Então, em particular, o próprio programa inteiro é uma string do ponto de vista matemático, da teoria da computação. Então, seguindo em frente aqui, mais algumas definições básicas envolvendo strings. 3 definições aqui. A definição de substring, a definição de concatenação de string e a definição de tamanho de string. Essas duas primeiras aqui, substring e concatenação, eu não vou apresentar aqui, eu vou deixar vocês lerem no material. É super simples. O substring é um pedaço, uma subsequência da sequência de símbolos que é a string. A concatenação é, dado duas strings, o que é a concatenação das strings? É você cola uma depois da outra. Mas assim, isso precisa ser definido de maneira formal. E no texto lá vocês podem ler essas definições. Isso é bem simples, assim, nos livros também você tem essas definições. Agora, a definição de tamanho eu vou apresentar aqui porque isso varia um pouco de lugar para lugar. Então, para nós aqui, a notação para tamanho de uma string é a string W, digamos, entre barras. E o que é o tamanho? É a quantidade de símbolos da string. Por exemplo, aqui, se a string W é essa string aqui, a BAB, tamanho de W é igual a 4. A string tem 4 símbolos. E a gente vai denotar aqui a string nula por epsilon. Ou seja, a string que tem 0 símbolos, a string tal que o tamanho da string é 0, a gente vai denotar ela por epsilon. Então, quando a gente escreve uma string no papel, a gente coloca um símbolo depois do outro. E se a string não tiver nenhum símbolo? Como é que a gente não escreve nada? Então a gente precisa de algum objeto matemático para representar a string que a gente não consegue escrever no papel, porque não tem nenhum símbolo. Esse seria equivalente ao 0 nos dígitos. E o símbolo que a gente vai usar aqui é o epsilon. Em alguns materiais é utilizado o termo, quer dizer, a letra grega lambda. Mas aqui pra gente vai ser epsilon. Mais um pouquinho de notação aqui, mais duas só. Essa string aqui, 5 vezes 1 aqui, a gente vai poder escrever ela da seguinte maneira. 1 com 5 aqui no subscrito. Às vezes eu vou falar 1 elevado à quinta, mas tem que tomar cuidado, que não é o número 1 elevado à quinta potência. E sim a string que é o símbolo 1 repetido 5 vezes. Essa é a maneira de ler esse 1 elevado à quinta. Então, é para simplificar a nossa vida. Às vezes a string tem alguns padrões que se repetem, a gente quer ter uma notação que ajuda a gente a escrever isso. Um outro exemplo aqui, considera a string W, que é 1, 0.
Essa outra string aqui, né, que é a string 10101010 6 vezes, né, repetido 10, a gente vai escrever ela simplesmente como W com 6 no subscrito, né, como se fosse W repetido 6 vezes. Né. É a mesma ideia do exemplo anterior aqui. A questão é que aqui, observe que eu estou pegando um símbolo e falando, ó, esse símbolo repetido 5 vezes. Aqui eu estou falando é uma string, que é um outro objeto matemático, né? Uma string repetido, no caso aqui, 6 vezes, né? Podia ser qualquer número aqui em cima. Mas o importante, eu só quero que vocês comecem a perceber as distinções aí dos objetos matemáticos, strings, símbolos, né? Alfabetos, né? Então, mas nesses dois casos aqui a ideia é mais ou menos semelhante. A gente quer ter uma terminologia aqui, uma notação aqui, na verdade, né, que facilita a nossa vida para escrever essas strings. Tá, eu vou apresentar aqui agora a definição do que é a string reversa de uma certa outra string. Assim, essa é uma definição importante aqui, mas até mais do que isso, mais do que a importância da definição em si, é o fato de que essa definição aqui vai ser uma definição recursiva. Tá? Então, e como definição recursiva vai ser um negócio que vai aparecer o tempo inteiro aqui no curso, vai ter muita definição recursiva, então eu resolvi apresentar essa definição aqui para lembrar, né, vocês de que existem definições que são recursivas. Né? Então, o que é a string reversa de uma dada string W? Aqui, né? Então, seja uma string W, a gente vai definir agora o que é a reversa de W, que a gente está chamando aqui de W elevado a R. Tá? Intuitivamente, antes de apresentar a definição aqui, a gente sabe que o que a gente quer fazer aqui é dar uma definição de que, né, dado uma string W, a reversa de W, né, W elevado a R, vai ser W lida de trás para frente. Essa que é a ideia. Mas a gente vai apresentar uma definição recursiva. Tá, então, bem, no caso de W ser a string epsilon, na base aqui, né, se W é a string nula, o que é a reversa de W? Bem, nesse caso, por definição, a reversa de W é o próprio epsilon, né, porque o reverso de uma string nula é o próprio string nula. Legal, né? Então, e agora no caso geral, né, suponha que a string não é nula, ela tem pelo menos um símbolo. Né? Então, no caso geral, dado minha string W, eu sei que ela tem essa forma aqui, W igual a x a, né? Sendo que x é uma substring, né? Às vezes a gente chama de prefixo aqui, é um certo prefixo de W, né? Então x é uma substring e a é o último símbolo da string W. Né? Então, como eu sei que W, como eu não estou no caso base, eu sei que W tem pelo menos um símbolo, né? Eu sei que esse A aqui existe. O X aqui eu não sei, o X pode ser até nulo, não importa, né? Mas eu sei que a minha string W aqui tem se ela tem N símbolos, ela tem os primeiros N menos 1 símbolos, né? Daí o último é o A. Né? Então, anote que W tem pelo menos um símbolo. Nesse caso, né, se W, né, nesse caso geral, que W tem essa forma aqui, o que é WR? O que é a reversa de W? Bem, WR vai ser o símbolo A seguido pelos símbolos da string XR. Tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Se a minha string W tem a substring X e termina em A, como é que eu faço o reverso da string W? Eu pego o A e jogo na frente. Né? O que é o reverso do W, WR? O A é o primeiro símbolo, né? O que estava no último símbolo virou o primeiro aqui. E o resto, o que é? Bem, eu aplico recursivamente a definição no que sobrou. Né? Então, eu joguei o último símbolo para frente aqui e agora eu pego o reverso do X aqui, né? Que era o começo da string W aqui. Né? Então, está aqui a definição da reversa de uma string W. Novamente, só enfatizando, a definição em si é importante, mas mais importante que isso é vocês relembrarem essas definições recursivas, né? Porque elas vão aparecer bastante no curso aí. Tá, último slide aqui desse vídeo. Né? Então, seja sigma um alfabeto. Né? O que é o sigma i? Né? Dado um alfabeto sigma, o que é o sigma i? Sigma i é o conjunto de strings W, né, sobre esse alfabeto, tal que W tem tamanho i. Tá? O que está acontecendo aqui? Bem, considere um alfabeto sigma qualquer. E agora vamos pensar todas as strings de tamanho i que eu consigo construir com símbolos desse alfabeto. Esse é o sigma i. Tá? Por exemplo, para ser concreto, né? Digamos que W é o alfabeto binário. O que seria o sigma 3? Né? Seria o conjunto de strings binárias de 3 bits. Strings de tamanho 3 binárias. Né?
Em particular, sigma 3, né, se o sigma fosse alfabeto binário, seria um conjunto de tamanho 8, né, tem 2 elevado a 3 strings e 3 bits. Tá? E aí, observe que, né, a gente vai definir aqui, mas meio que sai de graça a definição aqui. Né? Sigma 0 é que conjunto que é esse? Um conjunto de strings de tamanho 0. Bem, só tem uma string de tamanho 0, né, que é a string epsilon. Então, independente do alfabeto sigma aqui, né, só existe uma string com 0 símbolos que construa a partir de sigma, que é a string epsilon. Legal. Então, sim, uma coisa importante é observar a diferença de epsilon, né, que é o epsilon sozinho é uma string, tem 0 símbolos, né, mas é uma string, e esse conjunto que contém o epsilon. Esse conjunto que contém o epsilon é um conjunto de tamanho 1, é um conjunto de strings, né. Epsilon é uma string de 0 símbolos, o sigma 0 é um conjunto de um elemento, de uma string. Então é só importante ficar prestando atenção nesses detalhes aí. E aí, sigma estrela. Então, nesse slide aqui é a definição mais importante. Tá? Então, dado um alfabeto sigma, né, o que é o conjunto sigma estrela? É o conjunto de strings de todos os tamanhos possíveis sobre sigma. Tá? Formalmente, né, o que é o sigma estrela? Né? É a união de sigma i, né, para todos os i's possíveis, né, para i maior ou igual a 0. Se eu quisesse destrinchar essa união aqui, seria o quê? Sigma 0, união sigma 1, união sigma 2, união sigma 3, sigma 4, assim por diante. Né? Então, observe que sigma é um alfabeto, né? Dado um alfabeto sigma, o sigma estrela vai ser um conjunto de strings. Né? Quais strings? Todos os strings de tamanho 0, ou seja, só a string epsilon, mais todos os strings de tamanho 1, a partir daquele alfabeto sigma, mais todos os strings de tamanho 2, né? Mais todos os strings de tamanho 3, e assim por diante. Né? Então, é importante, novamente, observar a distinção entre esses elementos, esses objetos matemáticos. Né? Sigma sendo um conjunto de símbolos, né? Sigma vai ser sempre finito, né? E sigma estrela tipicamente vai ser um conjunto infinito. Né? Se sigma tem pelo menos um símbolo aqui, a gente consegue construir infinitas strings a partir desse único símbolo. Então sigma estrela é um conjunto de strings, né? Potencialmente infinito.